Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, o senador Eduardo Girão respondeu à gritaria de senadores do G7 que exploravam o desfile de blindados ocorrido nesta manhã em Brasília, associando-o à votação, marcada posteriormente, do voto impresso na Câmara dos Deputados. O senador Eduardo Girão respondeu à suposta defesa da democracia, feita pelos parlamentares da oposição, e rebateu as acusações de interferência em outro poder, lembrando que os mesmos senadores de oposição se calam frente à muito real invasão de competências que vem sendo feita por parte do Supremo Tribunal Federal. Girão disse: "O que estamos vendo, respeito quem pensa diferente, é uma invasão de competências de um poder sobre outros. Com todo respeito ao STF, mas ele tem se excedido. E não é de hoje, é de muito tempo. A questão do voto auditável, impresso, como se queira chamar. Se a gente tirar a polarização, que virou uma cegueira, não é papel nem do Executivo e nem do Judiciário determinar essa situação. É papel desta Casa. Tem que ser deliberado no Congresso Nacional. Ao que tudo indica, será hoje neste dia emblemático." O senador apontou: "O que não pode é o presidente do TSE se reunindo com lideranças partidárias para interferir de alguma forma na composição dessa comissão, que acabou perdendo coincidentemente. A questão da Lei de Segurança Nacional também é fundamental. É uma lei do regime de exceção que precisa ser atualizada, mas não com assodamento. Tinha que passar pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse assodamento é perigoso. Tem liberdades individuais ali. A sociedade não está sabendo do que vai acontecer mais tarde." Girão pediu ainda que a gritaria não seja utilizada como pretexto para adiar mais uma vez a investigação de corrupção na CPI. O senador pediu: "Peço que não se faça novamente nesta CPI uma manobra como foi feito na semana passada. Faço um apelo para que não se faça mais isso e que votemos o Consórcio Nordeste, que virou um grande símbolo de corrupção nessa pandemia." O senador Heinze, por seu turno, assestou: "Não podemos admitir, quando se fala em democracia, o STF vir aqui interferir em nosso poder. A pressão sobre o presidente Jair Bolsonaro é por causa das eleições do ano que vem. Nós temos de fazer o que podemos fazer no Congresso Nacional. É inadmissível que o STF esteja interferindo em deputados aqui dentro, quem sabe até senadores. Na Câmara, já se ouviu sobre eles interferindo sobre deputados. É a mesma coisa que irmos ao Supremo interferir nos votos dos ministros. É isso que está acontecendo neste instante. Lamentamos esse fato." Assim está. Senador Luiz Carlos Heinze. Senhor presidente, senhor relator, colegas senadoras, senadores, divergindo um pouco do que os que me antecederam falaram, senador Bezerra, é um governo sério que nós estamos assistindo nesse instante, longe da corrupção, senador Girão, que nós vimos em anos anteriores, fundos de pensão da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios, as roubalheiras dentro da própria Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, do BNDES. A gente não ouve mais falar nesses fatos. Estão tentando buscar a corrupção na vacina que nem comprada foi. Então esse é o ponto importante que eu quero colocar aqui. As vacinas funcionaram. Então tudo isso, de uma certa forma, é importante que a sociedade brasileira que está ouvindo nesse instante possa prestar atenção. A economia brasileira, senador Marco Rogério, quando o presidente Michel Temer começou a crescer, quando ele foi presidente, naquele ano e meio que assumiu, o PIB voltou, que estava negativo há 3, 4 anos. Veio um PIB positivo. PIB positivo em 2019, 2020, 2021, a queda foi no mundo inteiro. Era para ser 9 a 10%. A queda do PIB naquele instante chegou a ser 4,4%. Caiu, mas caiu em todo mundo. Como foi um comentário aqui para o senador Bezerra, foi uma das menores quedas no mundo inteiro, foi a queda do PIB brasileiro. Então a economia está alinhada, está crescendo. E aí, senador Girão, vou me alinhar à Vossa Excelência. Não podemos admitir, eu sou a favor do voto auditável, do voto impresso, chame como quiser. Sou a favor e sou cobrado por isso no meu estado, e vejo no Brasil inteiro. E não podemos admitir, quando se fala em democracia, o Supremo Tribunal Federal vir interferir aqui no nosso poder.
em certos parlamentares de vários partidos. Então o que está sendo visto aqui nesse instante parece a questão da eleição do ano que vem. Quem é contra o presidente Bolsonaro, senador Marco Rogério, é o que está acontecendo nesse instante. Então a pressão é por isso aí. Eu não tenho problema nenhum com o voto auditável. Nós teríamos que votar, tomara que a Câmara aprove esse voto hoje. E nós também temos que ver o que nós podemos fazer aqui no Senado Federal. Sou favorável a isso. Acho que nós temos que deliberar também sobre esse tema. Primeiro, esperar a posição da Câmara. Agora, é inadmissível que o Supremo Tribunal Federal, ministros, estejam interferindo em deputados aqui dentro. Quem sabe até senadores, não sei, mas lá na Câmara já ouviu, né, esse processo deles interferirem dentro da Câmara dos Deputados. A mesma coisa se nós formos lá dentro do Supremo interferir nos votos dos ministros do Supremo. Então isso que está acontecendo nesse instante, lamentamos esse fato e dizemos que o Brasil está no rumo certo. E que aqui, senador Renan, quando se fala nas vacinas, concordamos com as vacinas, trabalhamos com as vacinas. E mais uma vez, estamos aguardando o ministro Marcos Pontes, que está em reunião no exterior, está em viagem ao exterior, está participando do G20. Logo que ele aqui chegar, senador Girão, nós vamos reunir de novo com ele, com os laboratórios, de cima de 3 vacinas brasileiras que já estão hoje na Anvisa para serem registradas. Estão em fase final de aprovação na Anvisa, para que esses laboratórios, são 16 grandes laboratórios, possam se somar ao esforço do Butantan, ao esforço da Fiocruz, que já está também fabricando vacinas brasileiras. Como comentou aqui o senador Bezerra, 130 milhões de doses serão ofertadas à população brasileira. Se somar as 184 já distribuídas, podemos chegar a quase 2 doses pela população vacinal, que é 160 milhões de brasileiros. Então isso está ocorrendo, mas infelizmente não é o que a gente ouve todo santo dia na mídia, na grande mídia brasileira e aqui nessa CPI. Isso é a realidade. Podemos chegar com essas 130 milhões de doses, agora no mês de setembro, mês de outubro, chegar quase à população vacinal do Brasil. Esse é o ponto importante que nós estamos colocando aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria, nesse momento tão delicado que a gente vive, relembrar aqui com todos vocês, meus colegas, exatamente em momentos difíceis como esse, que a gente tem que lembrar dos grandes pacifistas e humanistas que deixaram um legado para todos nós. Mahatma Gandhi dizia de forma muito sábia o seguinte: no olho por olho, dente por dente, a humanidade vai acabar cega e sem dentes. É evidente, todos os que me antecederam aqui, tirando alguns excessos, estão com razão com relação a essa atitude hoje, que poderia até ter sido cancelada. Eu acho que seria um gesto mais feliz se essa, entre aspas, coincidência do desfile aqui na esplanada dos ministérios fosse cancelado num dia que tem votações, senador Eduardo Braga, tão importantes na casa. Um erro não justifica um outro erro. O que a gente está vendo de forma muito serena, respeito quem pensa diferente, mas é uma invasão de competência de alguns poderes sobre os outros. Com todo respeito ao nosso Supremo Tribunal Federal, mas ele tem se excedido, não é de hoje, é de muito tempo. Essa questão polêmica do voto auditável ou impresso, como se queira chamar, que no meu entender, se a gente tirar um pouco essa polarização que existe no país hoje, que virou uma cegueira, porque um levanta a bandeira que não se gosta, já o assunto tem que ser excluído do debate, o que não é correto para a democracia, se fala tanto em democracia, mas não é papel nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário determinar a situação. É aqui, é nessa casa, nós fomos eleitos para isso. Tem que ser deliberado
no Congresso Nacional. E, ao que tudo indica, será hoje, nesse dia emblemático. Mas o que não pode é interferência de outro poder, como o presidente do TSE, se reunindo com lideranças partidárias à véspera da votação na comissão especial, interferir de alguma forma nessa composição da comissão, que acabou perdendo lá, coincidentemente. Isso é ruim para a democracia. A questão da Lei de Segurança Nacional, que será votada hoje no Senado, também é fundamental, concordo com Vossas Excelências. É uma lei do regime de exceção que precisa ser atualizada, mas não com assodamento. É uma lei importante que nós vamos votar hoje, mas tinha que passar pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça, que já deve estar sendo aberta essa semana. Esse assodamento é perigoso, porque tem liberdades individuais ali, tem pontos polêmicos dentro dessa lei e a sociedade não está sabendo do que vai acontecer mais tarde. Eu faço um apelo, mais uma vez, nos segundos que me restam, senhor presidente dessa sessão, para que não se faça novamente uma manobra como ocorreu aqui na semana passada, aos 47 minutos do segundo tempo. Em 3 meses e meio de CPI, senador Marcos Rogério, nunca se teve votação extra-pauta sem combinar aqui com os colegas que a pauta seria deliberada. Foi feito no final da sessão. Isso é muito feio. Isso não é 15 algo segundos. democrático, não é honesto se fazer esse tipo de coisa. E eu faço aqui, para encerrar, um apelo que não se faça mais isso e que a gente coloque a pauta do ministro Wagner Rosário, que pode esclarecer, como a senadora Simone Tebet colocou aqui, tanto a questão desse segredismo com relação à Covaxin, ele pode esclarecer isso, como também com relação a estados e municípios que receberam bilhões de reais do governo federal, e escândalos é o que não faltou nisso tudo, e ele pode trazer para cá as 53 operações e o tal do Consórcio Nordeste, que hoje virou um grande símbolo de corrupção nessa pandemia. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância.